Mas, voltando aqui com a segunda parte desse assunto bacana, que é a importância que pode ter um ciclista, ter sido ciclista, na formação de um professor de spinning, ou de ciclismo indoor, ou de qualquer outra modalidade, é você ter sido, mas eu digo ter sido ciclista de verdade, né? Você ter tido a oportunidade de competir em alta intensidade, né? Conhecer os macetes do ciclismo, saber arrumar uma bicicleta, né? Um ciclista que sabe arrumar uma bicicleta, ele sabe resolver problemas práticos e rápidos de uma bicicleta de spinning. Ele sabe trocar um pedal, ele sabe trocar uma correia de firma-pé, ele sabe ajustar uma corrente, ele sabe que alinhar a roda da bike de spinning quando a corrente está solta e começa a bater no quadro e fazer aquele barulho incômodo, ele sabe que não basta rodar os parafusos na frente porque a roda vai desalinhar. Ele sabe dessa quantidade de coisas. Se você for um ciclista e apaixonado pelo ciclismo, estudioso do ciclismo, você vai entender isso tudo. Caso contrário, vai ficar sempre na dependência de um mecânico fazer os ajustes que podem ser rápidos da bicicleta. Mas tem outros aspectos que o ciclismo pode colaborar, o ciclismo de rua pode colaborar na tua formação prática como professor, para que você entenda melhor como é que funciona a estrutura de uma aula de spinning. Como, por exemplo, as cadências, né? Se você for um ciclista de rua, você vai entender que a cadência não é uma coisa simples de ser ofertada e que todo mundo vai ter se acostumar facilmente com aquilo. Porque a cadência, ela remete muito da individualidade de cada pessoa e do prazer que a pessoa tem também em pedalar de uma forma que pode ser diferente da outra. Apesar de você estar numa aula conjunta, né? O professor está te oferecendo diversas variáveis dentro da aula, frequência cardíaca, agora tem o tal do FTP, né? Que as pessoas trabalham com potência, né? Frequência cardíaca, cadência, né? BPM, ritmo de música, essa coisa toda. Você tem que perceber que os ciclistas, as pessoas desenvolvem habilidades e jeitos diferentes de se pedalar, né? Então, pessoas maiores, como eu, por exemplo, têm uma certa dificuldade de trabalhar com cadências maiores, né? As pessoas menores conseguem fazer uma rotação de perna mais rápida. Não obstante, você vê nas provas de ciclismo, as pessoas que sobem melhor, as pessoas que têm mais facilidade de fazer subidas, são as pessoas menores, as pessoas mais leves, as pessoas que têm uma capacidade de fazer giro de pedal, fazer spinning, né? Que a gente chama de spinning, rotar o pedal mais rapidamente que as pessoas maiores, né? E nem por isso elas se distanciam daquelas outras pessoas, porque existem pessoas que também sobem muito bem e com cadências um pouco mais lentas, né? Que a gente chama de smashers, no ciclismo são chamados de smashers, socadores, aqueles caras que gostam de apertar o pedal mais lentamente, que produzem a mesma quantidade de potência com menos cadência e conseguem acompanhar o ritmo desses spinners nas provas de rua, né? Então, quando você se aproxima do treinamento com pessoas mais avançadas no spinning, quando você consegue entender isso vindo da rua, você consegue observar que o teu aluno um pouco maior tem uma certa dificuldade de produzir uma cadência maior, mas ele está praticando o treinamento da mesma forma que aquele que está dentro de uma cadência que você propõe para o cara. É muito simples. Observe muita aula aqui no computador que está aqui na minha frente. Eu observo muita gente no Instagram que entrega aulas, videoaulas, que entrega vídeos de treinos em academias. As pessoas, às vezes, elas usam nomenclaturas diferentes, mas para se dirigir a mesma proposta, que é assim, olha, eu agora quero que vocês cheguem próximo de 70 RPM, ou quero que vocês cheguem próximo de 70 de cadência, ou quero que vocês cheguem próximo de 70 giros, né?
E aí, quando você olha o cara filmando para mostrar a aula dele, você vê que tem muita gente em cadências completamente diferentes e não alcançam aquilo que é proposto, porque eles têm prazeres diferentes. Então, assim, cada professor tem uma forma de trabalhar, mas eu digo assim, o entendimento que o ciclismo de rua pode te proporcionar, para dentro da tua aula você perceber que aquele aluno já percebeu que ele pode, com uma cadência um pouco menor do que aquela pedida, solicitada, produzir e te entregar alguma coisa muito próximo daquilo que você quer. E nem por isso ele está treinando errado. Né? E aí você vai entender o porquê de cadências altas, o porquê de girar a perna, uma coisa que eu tenho percebido muito, e tendo sido ciclista de rua por quase 20 anos, ciclismo, e tendo competido no ciclismo, no triatlon, e tendo competido quase profissionalmente, como eu já falei, a gente percebe assim, e das várias vezes eu estou afastado agora, e vou ficar afastado até o final do ano, só retorno em 2021, mas das várias vezes que eu já retornei para academias para trabalhar com spinning novamente, cada grupo novo que eu pego de alunos, eu percebo cada vez mais uma dificuldade recorrente desses alunos entenderem a necessidade de cadência. Me parece que o ciclismo de academia ele está sendo direcionado para uma coisa de altas intensidades, altas potências e baixas cadências, que significa que o spinning virou o spinning, o ciclismo indoor, o cycling, o RPS, essa coisa toda aí, seja qual ela for a nomenclatura, ela está se tornando um treino de subida. As pessoas fazem um breve aquecimento, quase que numa cadência já de montanha, 70 RPMs, 80 RPMs, que é uma cadência muito baixa para se girar. E aí um treino de montanha com uma recuperação, outra montanha com uma recuperação. E as pessoas perderam a capacidade de produzir cadência. Deixaram de entender a importância da cadência. Até porque quem foi ciclista na rua sabe que 90% do tempo o ciclista está produzindo cadência. Quando a gente fala de atividade aeróbia, a gente fala de movimento, né? Então, se você, como ciclista, você vai perceber, e eu estou dizendo a contribuição que o ciclista pode dar dentro de uma aula indoor, né? Não estou criticando quem não é, mas assim, você pode perceber, quando você observa nas aulas de baixa intensidade, que a facilidade do teu aluno, entre aspas, estar roubando ou estar diminuindo a possibilidade de produzir intensidade naquele treino é maior quando você trabalha com baixas cadências. Porque quando você trabalha com cadência alta, dentro de um limite de segurança que é o spinning, que já chegou a 130 giros RPM, depois chegou a 120, hoje é 110, as pessoas podem usar 100, que já é uma cadência bacana para qualquer nível de treino indoor, mas assim, as pessoas não giram mais hoje. Então, quando você produz no teu aluno cadência, a dificuldade dele te dar um malho é menor, porque ele é obrigado a trabalhar com uma cadência alta, e mesmo que ele trabalhe com uma resistência menor, ele precisa produzir energia para aquela cadência. E na subida de baixa intensidade, de baixa cadência, nem sempre a realidade é aquilo que ele está te oferecendo ali. Porque da mesma forma que a gente brinca de enganar, brinca treinando o aluno também faz isso. Então entenda que a cadência baixa muitas vezes está te enganando. Eu talvez faça mais para frente aí um terceiro vídeo que é para falar sobre as tecnologias que eu particularmente não gosto. Não sou contra, mas eu não gosto. Eu prefiro o treino raiz, eu prefiro o treino aluno, bike e frequência cardíaca, percepção de esforço. É muita informação, é muita coisa para o cara observar, e o cara perdeu o tesão de viajar naquele treino indoor, perdeu a possibilidade de ouvir música. Hoje em dia, por causa das tecnologias, tá meio complicadinho, né? Deu 10 minutos aqui, eu vou terminar por aqui para a gente fazer algumas reflexões. Talvez eu volte com o terceiro vídeo depois. Valeu? Tchau, tchau!